Olá, meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. Hoje a minha aula é sobre Jean-Paul Sartre e o existencialismo. Vou falar em linhas gerais quem foi Sartre, quem foi e o que foi essa teoria, essa filosofia chamada existencialismo. Bom, o existencialismo representa a vida como uma série de lutas, sendo que o indivíduo é forçado a tomar decisões. Essa é a base do existencialismo. O homem tem que ter um livre-arbítrio e tomar decisões, pois o homem é um ser racional, que deve pensar, que deve questionar. Enfim, o existencialismo é uma filosofia que força o homem a usar o seu livre-arbítrio. Mas antes de eu me aprofundar um pouco mais no existencialismo, eu vou falar de Sartre, que é o principal representante. Lógico que teve muitos, né, que representaram o existencialismo, mas o Sartre, quando se fala em existencialismo, todo mundo já lembra o Sartre, que é o principal representante dessa filosofia. Bom, quem era Jean-Paul Sartre? Era um filósofo, escritor, crítico francês. E ele acreditava que os intelectuais têm que desempenhar um papel ativo na sociedade. Esse Sartre nasceu em 1905 em Paris e vai morrer nessa mesma cidade em 1980. Então, aos 75 anos. Acho que ele teve edema pulmonar. Sartre ficou órfão de pai antes dos 2 anos de vida. E após sua mãe casar de novo, foi morar com seus avós. E lá ele teve muito contato com a biblioteca do seu avô, tá? Então, sobre filosofia, sobre história, então ele lia muito os livros da biblioteca do seu avô. Depois do segundo casamento da sua mãe, ele foi morar junto com o padrasto e a sua mãe numa cidade litorânea, onde teve contato pela primeira vez com imigrantes árabes, chineses e negros. Então ele diz, né, que vem daí a sua ideia de anticolonialismo, né? Porque ele nunca tinha visto árabes, chineses e negros, então ele viu, né, o modo de vida deles, então ele ficou com ojeriza ao colonialismo, tá? Bom, através da biblioteca, então, como eu falei, de seu avô, bem cedo teve acesso às obras clássicas francesas e alemãs. Bom, mas em 1924, então ele tinha 19 anos, ingressou numa escola de ensino superior e tornou-se muito popular entre os colegas. Em 1928, ele vai prestar exame de mestrado e é reprovado. Mas foi aí que ele conheceu Simone de Beauvoir, que era, na altura, namorada de um amigo seu. Mais tarde, Simone de Beauvoir se tornaria sua companheira e colaboradora até o fim da sua vida. Na segunda tentativa de mestrado, ele fez, lógico, uma segunda tentativa. Ele e a Simone também, pela primeira vez, foi prestar o mestrado. O Sartre passa em primeiro lugar e a Simone em segundo lugar. Bom, Sartre e Beauvoir nunca se casaram, nunca tiveram filhos, mas mantiveram sempre uma relação amorosa, só que uma relação aberta. A correspondência que eles deixaram, né, mostra as confidências de um e de outro sobre suas relações com outros parceiros. Então vocês veem como era bem aberta a relação dos dois. Mas, como eu falei, além da relação amorosa, sempre teve uma grande afinidade intelectual. Os dois sempre tiveram uma grande afinidade intelectual durante toda a vida dos dois. Beauvoir até colaborou com a obra filosófica de Sartre. Ela revisava seus livros e, ao mesmo tempo, também se tornava uma grande filósofa do movimento existencialista. Tá? Sartre, tá, lecionou filosofia no Liceu de Havre até 1936, antes da guerra. E depois também lecionou em Paris, quando em 1944 abandonou
definitivamente o magistério. Em 1938, um ano antes de começar a guerra, ele escreveu um livro, o primeiro livro dele, chamado A Náusea, tá? Era um romance considerado talvez o primeiro existencialista, em que o principal personagem descobre horrorizado a ausência do sentido da vida. Então ele passa a escrever um diário, o personagem do livro, para entender a vida, o seu cotidiano. Por isso que a náusea, ele fica nauseado ao ver a falta de sentido da vida. Eu não vou contar a náusea, mas esse livro teve muito sucesso, considerado o primeiro livro dele que falava do existencialismo. Então é um livro que ficou marcado. Ele também escreveu outros, mas essa náusea é muito estudado nas universidades. Bom, em 39, quando começou a guerra, ele vai servir na Segunda Guerra, só que como meteorologista, previsão do tempo. De 40 a 41, ele foi preso pelos alemães. Em 41, ele volta a Paris e se inscreve, ele entra na resistência francesa, que foi a resistência francesa, o movimento formado por franceses que não aceitavam a submissão da França ao poder nazista. O presidente era Pétain, já falei sobre ele, que na época desiludiu os franceses, tá? Porque ele teve, colaborou com os nazistas quando eles entraram em Paris em 1940, tá? Tanto é que depois da guerra ele foi julgado e condenado à morte, mas pela idade dele avançada e porque ele foi um grande herói na Primeira Guerra, trocaram por prisão perpétua. Então ele acabou morrendo na prisão, com 90 e poucos anos, tá? Sobre Pétain há controvérsias, tá? Atualmente eles falam que ele foi realmente colaboracionista dos alemães, mas talvez se não fosse, a França não teria tantos monumentos, né? Em pé, né? Para mostrar a história da França. Isso é uma polêmica até hoje. Bom, voltando ao movimento da resistência francesa, que eu falei que depois de 41, o Sartre entrou para ajudar, né, contra a submissão da França aos nazistas. E é lá que ele conhece, dentro desse movimento da resistência francesa, é lá que ele conhece Albert Camus. E ambos já se admiravam pelas obras de cada um. Gente, eu já mandei, acho que há uns 2 anos atrás, a vida de Albert Camus. Vocês releiam, que é muito interessante a vida dele, né? Morreu muito cedo, com 46 anos, um acidente de carro, mas ele deixou muita... a obra dele foi muito, assim, impactante, tá? Bom, então eles ficaram amigos, se conheceram na resistência francesa, o Sartre e o Camus, mas acabou a amizade publicamente em 1952. Sabe por quê? Porque em 1951, o Albert Camus escreveu uma obra, O Homem Revoltado, que ele excomungava, ele era contra o governo stalinista, de Stalin, lá na União Soviética. Ele ataca o governo de Stalin. E Sartre continua comungando das ideias de Stalin. Uma parte, Stalin, o governante que ficou anos e anos governando a União Soviética, esteve no poder da União Soviética e, segundo a história, teria matado, segundo vários historiadores, não é um nem dois, não são um nem dois, teria matado mais que Hitler. Acredita-se que ele matou mais de 30 milhões de pessoas, um verdadeiro genocídio. E só na Ucrânia, acredita-se que morreram mais de 3 milhões de pessoas na chamada Grande Fome que ele deliberadamente provocou, tá? Mas não vou falar de Stalin. Vou falar de Camus, que ele escreveu O Homem Revoltado e atacando o stalinismo. E aí o Sartre continuava comungando as ideias do stalinismo, então os dois romperam. Mas mesmo rompendo, o Sartre, até morrer, ele sempre elogiou o talento e as obras de
Camus, tá? Bom, voltando a Sartre, em 1964, a Academia Sueca concedeu o Prêmio Nobel de Literatura, que ele recusou. Segundo caso de recusa do Prêmio Nobel. O primeiro foi de um vietnamita em 1973. Mas aqui tem uma historinha para contar. Ele soube que a Academia Sueca ele estava no meio do grupo indicado para o Nobel. Então, antes que saísse o premiado do Nobel, ele escreveu uma carta para a Academia Sueca dizendo que não o escolhessem porque ele não iria aceitar o prêmio. Mas só que essa carta não chegou naqueles que escolheram o prêmio Nobel. Eles só viram essa carta depois e ele foi escolhido como o recebedor, né, do Prêmio Nobel de Literatura. E ele recusou, tá? Mas voltando ao existencialismo, agora eu vou falar algumas definições que melhor ilustram essa filosofia. Olha só, tem muitas, mas essas frases que eu vou falar, elas definem o que foi o existencialismo. Olha, existencialismo vem de existência, tá? Bom, o homem é livre. Uma vez lançado no mundo, ele é o responsável por tudo que fizer. Outra frase, ousar é perder o equilíbrio. Quando a pessoa ousa, ela perde um pouco o equilíbrio. Mas não ousar é perder-se para sempre ou completamente. Terceira, o indivíduo é o único responsável a dar sentido à sua vida. Não adianta culpar os outros. Mas vocês sabem, nós todos sabemos, que tem pessoas que não usam a sua liberdade para agir. É mais fácil o outro agir por ele, dar palpite por ele. Porque aí ele responsabiliza o outro, não a si. Então, olha só. Seguir ordens é muito mais fácil, requer menos esforço emocional, menos esforço intelectual. E é mais fácil fazer o que mandam do que escolher o caminho a seguir. Isso está cheio na nossa vida, no nosso cotidiano. Tem até outra frase que o existencialismo fala: não cabe ao soldado questionar. Por isso há guerras, por isso há genocídios. O soldado obedece, ele não questiona, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco da Simone de Beauvoir, que teve um relacionamento super aberto, que ela tinha outros parceiros, e ele também, que demonstra nas suas correspondências encontradas hoje em dia, tá? Mas a Simone de Beauvoir também teve amantes femininos. E ela passou por 2 momentos muito difíceis na vida dela por causa disso. Olha só, houve várias acusações que ela assediou alunas quando ela era professora. Bianca Lamblin, ela escreve um livro, Memórias de uma Jovem, e ela diz que foi abusada por Simone quando a Simone tinha 30 anos, quando ela era aluna dela. Ela escreve no seu livro, literalmente, que Simone abusou dela. Em 1939, no ano que começou a guerra, outra aluna acusou de a ter seduzido, que a Simone a seduziu. Seu nome era Nathalie Sorokine. Seus pais, né, foram atrás da justiça e acusaram Simone de assédio, de ter seduzido a filha, que tinha 17 anos. Então, ela, em 43, foi julgada e perdeu o direito de lecionar para sempre. Isso aí a maioria não fala, porque a Simone de Beauvoir é muito seguida pelas feministas de hoje em dia, mas isso quase ninguém fala. Bom, Simone foi muito importante, ela era muito intelectual, muito inteligente, escreveu livros ótimos, maravilhosos, mas tem essa parte negra na sua vida, tá? Bom, Simone escreveu alguns livros, mas aquele que fez mais sucesso, que é até hoje seguido, como eu falei, pelo movimento feminista, chama-se Segundo Sexo,
que foi escrito, que saiu publicado em 1949. A guerra já tinha acabado. É uma análise detalhada da opressão das mulheres. É um tratado fundamental do feminismo contemporâneo. Foi muito importante essa obra. Ninguém discute sobre a importância dessa obra para o movimento feminista, porque ela detalha e acusa a opressão das mulheres, que realmente acontecia, tá? No seu livro também, Cerimônia do Adeus, de 1981, ela vai morrer em 1986, ela narra o fim da existência de seu companheiro Sartre, que morreu em 1980, tá? Bom, uma parte, os corpos dos dois estão no mesmo túmulo no cemitério de Montparnasse, em Paris, tá? Ela morreu de pneumonia em 86 e ele morreu de edema pulmonar em 1980, tá? Ela com 78 e ele com 75. Bom, outra parte, os dois estiveram no Brasil em 1960, a convite de Jorge Amado, onde permaneceram quase 3 meses. Foi muito badalada a visita deles, as conferências que eles deram, foi muito importante. Bom, mas agora eu vou terminar a aula falando um pouquinho de Alberto Camus, que é tão importante, apesar que eu já mandei a biografia dele completa, tá? Mas tem que falar um pouco de Alberto Camus. Ficaram tão amigos ele e Sartre e depois romperam, porque o Alberto Camus rompeu com o stalinismo e o Sartre continuou com as ideias de Stalin, tá? Alberto Camus nasceu em 1913 na Argélia, quando era colônia francesa. Então ele é considerado um franco-argelino. Vocês sabem que a Argélia fica no norte da África. Ele passou a infância num bairro muito pobre, tá? Passou por muitas necessidades e viu a opressão que a França fazia na Argélia, tá? Depois ele foi morar na França. Quando os nazistas invadiram a França, ele já estava lá na França. E entrou também na resistência francesa, onde conheceu, como eu falei, Sartre, tá? Bom, seu principal livro, escreveu vários livros, inclusive o Mito de Sísifo, que foi inspirado na mitologia grega, que eu já falei. Mas o seu principal livro é O Estrangeiro. É uma novela filosófica produzida em meio ao horror da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele mostra o lado sombrio da alma dos homens e do mundo construído por eles. Ele escreveu no meio do horror da Segunda Guerra. Então esse Estrangeiro até hoje é lido e debatido, tá? Também escreveu a obra O Homem Revoltado, onde afirmava que a única saída do absurdo da condição humana seria a revolta individual e não a revolta coletiva, que Sartre acreditava, revolta coletiva. E o Alberto Camus, a revolta individual, cada um tem que fazer a sua revolta, tá? Bom, ele era, já falei, ele morreu em 1960 também, num desastre de carro, um acidente bobo, né? Ele que dizia que não dava para entender como uma criança morre na infância. Ele, aos 46 anos, estava na estação de trem com um amigo para ir em direção a Paris, quando passou um antigo editor dele, dos livros dele, e há muito tempo que não se viam, e falou: onde é que você vai? Assim, eu vou para Paris. Então entra no meu carro, vamos conversar, quanto tempo a gente não se vê? Não, mas eu já comprei passagem, estou com meu amigo. Aí o amigo disse: não, vai com ele, assim vocês conversam, eu vou sozinho, não tem problema. E ele foi. Passado nem 2 horas, houve um acidente e ele morreu. Foi assim a morte dele. Se ele voltasse, ele dizia outro absurdo, porque ele dizia que ele não era existencialista, ele era da filosofia do absurdo. Por isso que ele escreveu O Mito de Sísifo, por isso que ele escreveu O Homem Revoltado, etc, etc. E vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!